avaliou aqui que vale uma réplica para o deputado Guilherme Boulos, então você tem um tempo para fazer também quando eu voltar para a tela. Então, a gente vai ter que encerrar e seguir para a próxima pergunta. São 30 segundos, deputado. Não, muito rapidamente, né? Eu acho que bom que o Kim teve a dignidade de reconhecer que estava errado, que não existe nenhum outro país que tenha uma regra constitucionalizada como essa. Né? Que bom também poder contar com o voto dele sobre uma reforma tributária progressiva, fico contente, não é o que o Centrão normalmente faz, o Kim falou tanto que a gente está ligado ao Centrão, que eu não sei quem está fazendo negociação com o Centrão, ele é do União Brasil, que é um partido do Centrão, mas fico contente que a gente vai ter o voto dele na reforma tributária. Deputado Kim Kataguiri, sua tréplica. Bom, primeiro que sou um deputado absolutamente independente. Segundo que eu não admiti erro de dizer que em outro país não tem norma constitucional. Em nenhum momento eu disse que outros países têm normas constitucionais como teto de gastos. Eu disse que outros países têm teto de gastos. E o que você disse não foi apenas que os outros países não têm normas como teto de gastos na Constituição. Você disse que outros países não têm normas como teto de gastos. E foi isso que eu quis refutar, que de fato é uma mentira. Outros países possuem sim teto e equilíbrio fiscal com base nisso. Deputados, precisamos seguir aqui com as perguntas. Vamos então continuar com o deputado Kim Kataguiri. A pergunta é a seguinte: em entrevista à CNN, Gésner Oliveira, que é um economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, ele avaliou que estabelecer limites ao endividamento do país pode ser uma proposta de nova âncora fiscal interessante. O senhor concorda com essa alternativa? Eu concordo 100%. Acho que nós precisamos de um teto de dívida. Não dá para a gente ficar passando, e isso vai na direção contrária da PEC que está sendo proposta pelo governo. Porque o que o governo está falando não é só que a gente precisa quebrar o teto de gastos, que a gente precisa quebrar a regra de ouro. O que é a regra de ouro? A regra de ouro impede que eu tome empréstimo para pagar despesas correntes, despesas do dia a dia. Por quê? Porque empréstimo serve para fazer investimento, para eu fazer um investimento que vai trazer retorno no longo prazo, que é diferente de gasto. Gasto é eu pagar uma conta de luz, gasto é eu pagar um salário, algo que vai me dar um benefício apenas agora. Investimento é algo que me dá um retorno no longo prazo. Por que eu posso fazer dívida para investimento? Porque as futuras gerações vão usufruir desse investimento. Por que eu não posso pagar gasto com o empréstimo? Porque as futuras gerações vão pagar a conta, mas não vão se beneficiar disso. E é isso que a PEC está propondo. Quebrar a regra de ouro é pegar no cheque especial dos nossos futuros filhos, netos, fazer com que eles paguem uma conta de um benefício que eles não vão usufruir. Por isso que nós precisamos cortar hoje os privilégios da elite do topo do funcionalismo público, da elite privada que tem poder de lobby dentro do Congresso Nacional, para nós pagarmos as nossas contas agora e não deixarmos essas contas com o nome sujo dos nossos filhos e dos nossos netos que vão pagar essa conta e sequer vão ver, né, vão sentir o cheiro do dinheiro, pelo contrário, vão ficar apenas com prejuízo sem que a gente faça nada estruturante no longo prazo. Tinha mais um tempinho, mas eu faço a mesma pergunta para o deputado Guilherme Boulos, porque em entrevista à CNN, o Gésner Oliveira, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, ele avaliou que estabelecer limites ao endividamento do país pode ser uma proposta de nova âncora fiscal interessante. O senhor concorda com essa alternativa? Veja, nós precisamos, Muriel, ter um equilíbrio fiscal que não seja uma camisa de força. Ele precisa estar ligado a uma conjuntura econômica. Isso é um beabá. Se você tem uma conjuntura econômica de depressão, de crise, para você sair da crise, isso no Brasil, em qualquer país do mundo, é o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos, é o que a União Europeia está fazendo no debate de pós-pandemia. Você tem que ter um maior investimento público para poder aquecer a demanda do país e, consequentemente, permitir, inclusive, o aquecimento do investimento privado. Você não pode ter uma regra estanque que independa da conjuntura econômica, né? Essa é uma questão fundamental. E é importante dizer que o Brasil tem outras regras e já tinha outras regras, como a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, antes do teto. Agora, esse argumento, né, ele não fecha. O argumento de corte de gasto ele tem sido utilizado nos últimos 6 anos no Brasil. Vai lá, faz o teto. Vai lá, faz reforma da Previdência. Vai lá, corta em todas as áreas, que você vai gerar credibilidade e o Brasil vai crescer. Não cresceu nada. Não gerou emprego e, pelo contrário, a dívida aumentou em relação ao PIB. Quando a Dilma deixou o governo, a dívida era 60% do PIB. Hoje a dívida está batendo em 80% do PIB, sendo que o Brasil se endividou, e aí a preocupação com as outras gerações, sem ter deixado nenhum ganho, porque deixou de investir. E, ao contrário, botou as gerações atuais na fome, porque não é simplesmente uma conta de padaria. Gasto. O gasto ele tem retorno, tem efeito multiplicador.
O Bolsa Família, a pessoa que vai ganhar, vai aquecer a economia do seu bairro, vai comprar na padaria, no açougue, na farmácia, isso vai aquecer a economia local, vai contratar mais gente, isso vai se refletir na arrecadação tributária, que hoje no Brasil, por uma deficiência, é sobretudo no consumo. Nós precisamos fazer essa leitura não de uma forma linear e precária. Deputado Guilherme Boulos, faço outra pergunta agora, porque antes da apresentação da PEC, o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, disse à CNN que essa PEC da transição é uma falta de compromisso com o equilíbrio fiscal. Qual que é a sua visão sobre essa declaração? O Gustavo Loyola foi presidente do Banco Central num momento, foi já no segundo mandato do Fernando Henrique, se eu não me engano, né? Que no momento em que o Brasil, enfim, retraiu profundamente investimento público. Nós temos um debate que é um debate de escolha, Muriel. Qual a escolha que o Brasil vai fazer? O Lula foi eleito para atender ao interesse de rentistas da Faria Lima ou o Lula foi eleito para combater a fome e gerar emprego no país? Eu não espero nada de pessoas que têm os seus interesses em fundos financeiros, né, que querem, inclusive, especular, né, com o Brasil, né, de atacarem medidas que significam aumento do investimento social. Porque o Bolsa Família, no fim do dia, é uma forma de investimento porque ele tem efeito multiplicador na economia e na arrecadação do Estado, né? Sem falar na retomada de obras públicas, né? Nós estamos falando de moradia, de saneamento básico, de obras de infraestrutura urbana, de infraestrutura geral da nação, de transportes. Essas obras não trazem apenas um resultado de longo prazo, elas trazem um resultado imediato de geração de emprego e renda. Essa é a escolha. O povo brasileiro escolheu na urna, escolheu e votou no Lula, não foi para ser aplaudido nos salões da Faria Lima, votou no Lula para combater a fome, para aumentar o salário mínimo, para ter Bolsa Família de 600. Essa agenda venceu. Né? O que eu acho é que um setor do mercado está querendo fazer uma chantagem, uma extorsão, provocando um terceiro turno no país. Isso não pode ser admitido, né? Uma agenda venceu, ela vai ser implementada. É lógico que quem é contra no Congresso e na sociedade tem o direito de se colocar. Ok, deputado, agora eu faço a mesma pergunta para o deputado Kim Kataguiri, porque antes da apresentação da PEC, o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, disse à CNN que essa PEC da transição é uma falta de compromisso com o equilíbrio fiscal. Qual que é a sua visão sobre essa declaração, deputado? Eu concordo plenamente, né? E você confundir o gasto com o investimento é um erro primário na economia. A gente não está falando de investimento, a gente está falando de gasto, coisa que não vai se reverter em benefício para as futuras gerações, né? O que o Biden está fazendo nos Estados Unidos, ser citado como exemplo, justamente no momento de crise que os Estados Unidos vivem agora, principalmente com o aumento da inflação, né? Com essa crise de expansão da oferta monetária e deixando os preços mais caros. Estive recentemente no Vale do Silício e vendo o reflexo dessa política, né, expansionista do governo Biden, que tem sido um desastre para a economia, principalmente para os mais pobres. É curar a ressaca com mais bebida. Essa história de efeito multiplicador a gente escutou durante a política de campeões nacionais, que beneficiou ali empresários corruptos via BNDES com 1 trilhão e 200 bilhões de reais, né, com essa história de cada R$1 investido volta 2, 3, 4, 5, 6, 10 reais como efeito multiplicador. O que a gente viu foi a multiplicação da corrupção, da miséria, o aumento da desigualdade social. Pós-governo Dilma, a gente teve crescimento econômico, sim, durante o governo Temer, a gente teve aumento dos postos formais de emprego, sim, também durante o governo Temer, isso são dados do IBGE, isso não precisa acreditar em mim, basta ver os fatos, os dados oficiais do governo, e para além disso, né, Lula foi eleito para os rentistas ou para os mais pobres? Você seria responsável fiscalmente, financia e ajuda os rentistas que se beneficiam do lucro fácil da taxa de juros alta, como aconteceu durante o governo Lula e durante o governo Dilma. O sujeito não precisa gerar emprego, o sujeito não precisa gerar renda, o sujeito não precisa fazer investimento, não precisa empregar ninguém, ele só precisa deixar o dinheiro parado, ganhando os seus lucros em cima dos títulos do governo, que é basicamente o que se faz quando a taxa de juros explode. E é isso que está se desenhando agora. Né? Então, os rentistas são aqueles que mais saem beneficiados desse tipo de política pública e os mais pobres os mais prejudicados. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes, tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clica no sininho também para você sempre receber as notificações.
Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui. Esta revista chama-se Revista Valete. É a revista do Movimento Brasil Livre que, ó, tá linda, e não só linda, com muita qualidade, mas também com muito conteúdo. Vou só dar aqui, ó, uma folhadinha para vocês darem uma olhada na qualidade, na densidade dos textos, na qualidade das imagens. É uma revista absolutamente profissional, e para você assinar, ter acesso a ela, é só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição para você receber a Valete bonitinha aí na sua casa, com artigos de gente muito inteligente para te atualizar e te deixar, né, no limite do conhecimento de várias áreas envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, economia. Assinem a revista Valete, que ela tá muito boa, e toda semana, todo mês a gente tem depoimento de leitores muito felizes com a Valete.